A maioria dos seres humanos acredita que a vida traz consigo experiências fechadas de mudança absoluta e irreversível. Que suas grandes fontes de conflitos são externas, que elas e são os protagonistas únicos e ativos de sua própria existência. Que a sua existência opera através de um tempo contínuo dentro de uma realidade consistente, interconectada casualmente, o que, dentro dessas realidades, eventos ocorrem por razões explicáveis e significativas. Desde que nosso primeiro ancestral olhou fixamente para o fogo, que ele fez e chegou ao pensamento: eu sou. É assim que os seres humanos veem o mundo e a si próprio dentro deles. O design clássico é um espelho para a mente humana. Você pode e deve olhar além do horizonte. Bom dia, eu sou Jonas Luiz da Silva, filho de Capuí. Esse é o capítulo 13 da história do Brasil contemporâneo, a revolução dos costumes, a lição que todo político deveria saber. Você lembra que o morro não tem vez e o que ele fez já foi demais? Mas olhe bem, vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Este samba foi composto por Tom Jobim e Vinícius de Moraes na abertura da década de 60. Muitas coisas aconteceram naqueles anos. Houve uma grande reviravolta na nossa história política e cultural. Só para lembrar, ao longo dos anos 60, tivemos 5 presidentes: Jânio Quadros, João Goulart, Castelo Branco, Costa e Silva e Médici. Entre Goulart e Castelo, um golpe de Estado instaurou o regime militar. E como andavam as ideias culturais daquela época, em relação principalmente à arte e à cultura? E o que diziam as músicas? O nosso teatro, o nosso cinema? Quais eram as preocupações daquela geração? É isso que esta lição, que todo político deveria saber, pretende mostrar, em breves palavras, numa conversa informal. Você dizia aquela canção que, quando tivesse vez, faria uma cidade cantar, não era isso? Era hora de construir a nova sociedade revolucionária que libertaria os oprimidos com a ajuda dos jovens estudantes e dos intelectuais. A situação da educação era uma das preocupações centrais na época. Paulo Freire criou um método de baixo custo para alfabetizar adultos em 40 horas. Esse método começou a ser aplicado por todo o país com a ajuda da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e o MEB, o Movimento de Educação de Base, e do MCP, o Movimento de Cultura Popular. A campanha dizia: educar para libertar. Só depois que o povo soube ler e escrever é que se poderia lutar pelos seus direitos. Por isso, era necessário alfabetizar a população de acordo com as experiências do seu dia a dia. Em vez de ensinar que você viu a uva,
Os alfabetizadores do método Paulo Freire ensinavam as palavras casa, comida, saúde e educação. Era o tempo da arte participante e do jovem engajado. E como você deve saber, engajado era aquele que se aliava à causa e à luta por ela. A grande causa na época era uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, todo mundo sabe, você deve estar muito bem lembrado, do jovem de 1950, que era rebelde, vaselina nos cabelos, jaqueta de couro, montado em uma lambreta, que era o jovem transviado que se dizia dono do seu próprio destino, desafiando a todos. Não vá confundir a palavra transviado não, viu? Com baitola não tem nada a ver. No final dos anos 50, essas ideias já não valiam mais. Agora, nos anos 60, o que valia era a imagem do jovem estudante responsável que queria mudar o país. Foi por meio da União Nacional dos Estudantes e do CPC, Centro Popular de Cultura, vá confundir com outra sigla, que os jovens partiram para a ação política. O lema da UNE convocava a hora é de ação. O trabalhador, fosse ele operário ou camponês, era o alvo principal desse projeto de conscientização sobre os problemas nacionais. Para o CPC, entraram jovens como Oduvaldo Viana Filho, Leon Hissmann, que receberam o apoio de outros tantos artistas intelectuais como Ferreira Goulart, Carlos Lira e Arnaldo Jabbour. Eles produziram peças teatrais e shows musicais, editaram livros, revistas e realizaram o filme 5 vezes Favela, dentro do espírito do cinema verdade. Para o pessoal do CPC, o importante era criar uma linguagem que pudesse ser compreendida pelas camadas populares e fazer com que elas compreendessem a luta pelos seus direitos. A ideia era despertar uma nova consciência popular para denunciar o subdesenvolvimento e o imperialismo. Os novos costumes, e com o golpe de 1964, evidentemente veio mudar todo esse quadro. A sede da UNE foi incendiada. O CPC foi fechado e a ação dos estudantes foi dificultada. Mas a ideia da arte engajada não morreu ali. Ela se manteve viva no cinema novo, no teatro e na música. Ainda em 1964, estreou o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, enquanto a cantora estreante Maria Bethânia saltava a voz no show Opinião. A sua música dizia: podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, mas eu não mudo de opinião. Nem toda a juventude, porém, estava envolvida com um projeto revolucionário de mudar a sociedade brasileira. Você lembra que o programa Jovem Guarda, lançado em 1965 pela TV Record da época, também tinha o seu público garantido, diferentemente daquele grupo que se inspirava no regional, no sofrimento e na miséria do povo. A Jovem Guarda falava de carangos, na Garota Papo Firme, que era uma brasa mora, é o novo. Roberto Carlos
Vanderleia e Erasmo Carlos estouravam nas paradas de sucesso com o seu Iê. Em 1966, ele lançou Quero que Vá Tudo Pro Inferno. Foi a música que mais tocou em todas as rádios do país. Era um outro jeito de a juventude expressar o seu sentimento de rebeldia e a vontade de quebrar alguns tabus. Na televisão, Chacrinha liderava os programas populares. Também fazia sucesso as telenovelas, como O Direito de Nascer. Depois disso, surge o tropicalismo. Você lembra? Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro eu abro uma Coca-Cola, ela pensa em casamento. Em 1967, Alegria, Alegria, música de Caetano Veloso, apresentada no 3º Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, com acompanhamento de guitarra elétrica, que até então estava reservada à música alienada da Jovem Guarda. Já deixava perceber alguns traços do movimento tropicalista. Se eu soubesse, eu cantava, mas eu não sei. Mas repare só na letra. Ela mostra em rápidos flashes o que se passa com o personagem, as suas sensações e o seu jeito de olhar o mundo. Desafio, despreocupação, despojamento, a Coca-Cola americana, a namorada que quer casar. São coisas e valores diferentes. A intenção é registrá-los sem ensinar nada a ninguém. Isso era o tropicalismo. Desse movimento cultural participaram artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rogério Duprat, Hélio Oiticica, José Celso Martinez Corrêa e muitos outros. O público, para eles, não era mais um conjunto de pessoas que ficava do lado de lá só vendo e escutando o que acontecia no palco. Agora era a hora do público participante. O tropicalismo lutava por uma estética, buscava um outro jeito de ser e de se expressar culturalmente. Você está percebendo que nós éramos felizes e não sabíamos, né? A imaginação no poder. Abaixo a cultura da elite. O que os tropicalistas queriam dizer exatamente com essas palavras? A resposta é clara. Eles eram contra a arte engajada e a estética revolucionária. Criticavam o tratamento paternalista dado ao público pelos artistas. Como acabar com a alienação se já se dava tudo explicadinho ao povo? Se tudo já vinha explicado, o povo não podia pensar com a sua própria cabeça. Assim, a sua capacidade de imaginação e de pensamento não ia adiante. Os tropicalistas também achavam que a mudança era absolutamente necessária. Só que ela havia de acontecer de uma outra maneira. Não por meio da política, mas a partir da crítica dos comportamentos e dos costumes. Por isso, eles se recusavam a ser bons moços, preferindo usar roupas coloridas, cabelos longos e ter atitudes pouco convencionais. Uma das coisas que o tropicalismo mais criticava nos jovens revolucionários era a sua esperança exagerada no futuro.
O importante era viver o aqui e o agora. Querer mudar o mundo, viver para a realização de um projeto futuro, era considerado caretice, coisa de gente quadrada, conforme a expressão da época. O final da década de 60 foi marcada no mundo inteiro pela rebelião da juventude. Você lembra que o movimento hippie defendia a revolução individual, criticando os valores da sociedade tecnocrata. Em vez de brigar violentamente pelas ruas, os hippies diziam: faça amor, não faça guerra. Você lembra que em maio de 1968, em Paris, os jovens levantaram barricada nas ruas. Eles diziam coisas como: o sonho é realidade, proibido proibir. E em 1969 surgiu no Rio de Janeiro o jornal O Pasquim, eu adorava, no qual colaboravam jornalistas e humoristas como Milor Fernandes, Ziraldo, Jaguar, Paulo Francis e Enfio. Esse jornal foi muito importante na época porque criou um novo estilo de comunicação. Seus editores conseguiam dizer o que queriam, mas não brigavam diretamente com o governo e as autoridades. É bom lembrar que em dezembro de 1968 foi editado o AI-5, que dava ao governo controle total sobre a sociedade. Então era muito difícil exercer o direito de crítica e a liberdade de pensamento. Tudo tinha que ser muito bem pensado antes de ser dito, pois o governo tinha o poder de censurar, proibir e reprimir. A sociedade só podia recorrer ao poder da imaginação para escapar da censura. Por isso, foi tão importante a comunicação por meio de imagens. Com humor e ironia, muitas ideias e valores foram transmitidos. Os caras da censura não tinham essa inteligência toda, não. Era também uma maneira de brincar com a situação política cada vez mais tensa. Só para você ter uma ideia, o Jornal do Brasil publicou no seu boletim meteorológico de primeira página, no dia 14 de dezembro de 1968, quando noticiou a edição do AI-5, o seguinte: tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, máxima 38 graus em Brasília, mínima 33 graus nas Laranjeiras. E do outro lado, na mesma página, eles escreveram: quem foi? Ontem foi o dia dos cegos. Neste tema vimos e como a década de 60 foi importante para entendermos o nosso país de hoje. Os setores da sociedade estavam voltados para mudanças. Os intelectuais engajados achavam que só a revolução poderia mudar as coisas. O movimento tropicalista partia para a crítica de comportamentos como caminhos para a mudança social. O humor teve um papel importante naquela época. Mesmo no interior de um regime militar autoritário e repressor, procurou burlar as censuras e aliviar as tensões. Essa criatividade dos humoristas foi o que nós chamamos de a salvação da lavoura.
você, que é muito jovem, o seu pai participou dessa história. Então é bom identificar um pouco da contracultura, do tropicalismo. De repente, aquela corrente para frente, parece que todo o Brasil deu a mão, era uma marchinha, né? Todos ligados na emoção, tudo é um só coração, que vinha lá do lado do governo. Você deve lembrar que essa marchinha comemorava euforicamente o tricampeonato mundial de futebol conquistado pelo Brasil em 1970. E a década começava com uma verdadeira onda de ufanismo que queria louvar o milagre brasileiro do crescimento econômico e da modernização. E será que o Brasil estava mesmo de mãos dadas, batendo num só coração? Será que não havia também os que estavam presos, perseguidos, os que deixaram o país porque aqui não havia liberdade de expressão? Então, por causa do atual momento político, esta é uma lição que todo político deveria saber. O que as pessoas conseguiram dizer nesses anos que começaram sob o AI-5 e se encerraram com a esperança trazida pela anistia, é claro. Mas o império da censura estava lá. E o início da década de 70 foi um momento de forte repressão política e endurecimento do regime militar. De um lado, a guerrilha rural e urbana, os sequestros, os assaltos a bancos para obter fundos para os movimentos revolucionários. De outro, as prisões, a tortura, a morte e o exílio. Grande parte dos intelectuais e artistas foi obrigada a abandonar o país. Passaram temporadas mais ou menos longas no exterior. Oscar Niemeyer, Augusto Boal, Darcy Ribeiro, Glauber Rocha, Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Paulo Freire, que foram os anos de chumbo de que falamos no episódio anterior. Você se lembra de como no início da década de 60 era forte a ideia de engajamento e eram numerosas as manifestações de uma arte participante. Mas agora a situação era bem outra, porque ela estava fortalecida pelo AI-5, pela censura e dificultava o exercício da cultura e da política. Ora, só para você ter uma ideia, eram proibidos livros, peças de teatro, canções que defendessem ideias diferentes daqueles do regime militar. Rapaz, por incrível que possa parecer, a apresentação do balé Bolshoi na televisão brasileira chegou a ser proibida porque o grupo era russo. Mas eu sei que você conhece muito bem aquela música do Chico Buarque de Holanda que dizia, que diz que ainda existe a música, né? Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora, sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição, era a dura, numa muito escura viatura. Minha nossa, santa criatura, chame, 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 chame o ladrão, chame o ladrão. A novela Senhora do Destino, exibida pela Rede Globo, retratou bem esse momento de nossa história. Embora que você não goste de novela, que não é o meu caso, né? Chico Buarque mostra o medo que reinava dentro de cada um.
A vida era vivida como um pesadelo, no qual o cidadão apavorado acabava pedindo socorro ao ladrão, em vez de pedir à polícia. Era uma maneira bem humorada de expressar uma situação política cada vez mais tensa, mas, sobretudo, era uma forma inteligente de driblar a censura. Entre os extremos da marchinha ufanista e o débrio da censura, o que é que estava acontecendo com a cultura brasileira dos anos 70? Houve quem falasse em vazio cultural. Realmente não era mais possível identificar movimentos coerentes com programas mais ou menos definidos, do tipo arte engajada, tropicalismo e assim por diante. Mas isso não quer dizer que vários caminhos não estivessem sendo tentados. Um desses caminhos foi a do investimento na indústria cultural, destinado a atingir um grande público e criar um mercado de consumidores. Eu não sei por que a turma ainda teima em não criar as secretarias de cultura nos municípios. Capuí e Aracati estão partindo na frente. A estética do desenvolvimento que marcaram os anos 60 foi cedendo à luz à magia visual da televisão, sobretudo a partir de 1973, com a introdução da televisão em cores e a incorporação de uma tecnologia avançada. A TV Globo firmou o padrão Globo de qualidade que iria se difundir por todo o país por meio de uma rede de integração nacional. Embora você não goste da TV Globo, eu acho isso uma besteira também. Vem dos anos 70, o sucesso do Jornal Nacional, do Fantástico, das telenovelas. Por mais que você esteja entre aqueles que odeiam a TV Globo, a década assistiu igualmente ao crescimento das gravadoras, das rádios e das editoras. O cinema também procurava entrar na era industrial e conquistar o público habituado só com produções estrangeiras. Muitos filmes importantes foram feitos com financiamento estatal, por meio da Embrafilme, que foi criada em 1975. Um exemplo, Dona Flor e seus dois maridos, adaptadas do romance de Jorge Amado, dirigida pelo jovem cineasta Bruno Barreto. Foi sucesso de bilheteria e alcançou repercussão internacional. Mas houve ainda outros caminhos, por aqueles que preferiram manifestações mais artesanais, mais fora do sistema, mais individuais. Eu sei que você está lembrado que nós já falamos nos capítulos anteriores do movimento hippie dos anos 60, tendo se originado na mesma época. E chegou aos anos 70 um movimento chamado contracultura. Aqui no Brasil, como nos outros países, a contracultura procurava se opor à cultura oficial, valorizando aquelas manifestações que eram consideradas marginais. Foi sobretudo no teatro que a contracultura encontrou o seu meio de expressão. Em 1969, na virada da década, a produtora paulista Ruth Escobar montou Cemitério de Automóveis, de Fernando Arrabal. Era uma peça surrealista e anárquica. No ano seguinte, foi a vez de Balcão, de Jean Genet.
e grande impacto visual. Enquanto isso, o grupo Oficina encenava na selva das cidades de Brecht, questionando o sistema social e cultural vigente. A radicalização chegaria ao máximo com a montagem seguinte da peça Graças, Senhor, criação coletiva do grupo que conclamava a plateia a libertação do corpo e da mente. No Rio de Janeiro, a peça Hoje é Dia de Rock, de José Vicente, propunha a utopia e a liberdade individual. E assim, novos grupos iam surgindo ao longo da década, como o Asturba trouxe o trombone, de 1975, e sua montagem de Trate-me Leão, que falava dos caminhos e descaminhos da juventude. Na literatura, os anos 70 foram a época dos poetas marginais e de seus livrinhos mimeografados e vendidos nas portas dos cinemas, dos teatros e das mesas de bar. Torquato Neto, Vale Salomão, Chacal, Cacasso e outros. Isso acontecia também, não só aqui no Brasil, mas também em outros países, essa contracultura que procurava se opor à cultura oficial e valorizar realmente esses que eram considerados marginais. Por essa época, o Grupo Oficina ensinava na selva das cidades, né, que era muito importante porque, como eu falei, questionava o sistema social vigente. E essa turma era como se ele saísse do meio da multidão, saísse daquele coisinha bem certinha, daquele lugar certo. E a peça Hoje é Dia de Rock, com aquela utopia da liberdade individual, foi um marco fantástico. O Asdrubal trouxe o trombone e a sua mensagem Trate-me de Leão, que falava dos descaminhos da juventude, foi fantástico. Assim como você imagina a turma dos poetas marginais imprimindo no mimeógrafo e levando para a porta dos cinemas para vender os seus livros. Isso era uma coisa inacreditável, onde pouca gente conseguiu colocar na cabeça a importância que a cultura tem para uma cidade, para um município e para o país. Mas você também lembra de outro gênero que floresceu na época, a começar pelo Baú de Ossos, de 1972, de Pedro Nava, até O Que é Isso, Companheiro, de 1979, de Fernando Gabeira, que voltava do exílio e abriu um filhão de relatos de experiências de guerrilha. Eram os livros que mais se vendia na época. Um outro traço característico da época foi a explosão da chamada imprensa nanica, também em contraposição à grande imprensa. A marca dessas publicações era irreverência, humor e sátira dos costumes. E como você percebe, tudo isso
era a revolução dos costumes que começou dos anos 60 e progrediu até os anos 70. Ele modificava os valores de pensar, de sentir e de viver. Era a ideia do instante substituindo a ideia do futuro. Muitas pessoas não acreditavam mais em um projeto revolucionário que apontava um resultado lá na frente. Importava viver o momento, o aqui e o agora. Era preciso mudar a linguagem e a vida. Era preciso mudar as relações já prontas. Era preciso viajar. Era preciso tornar-se mutante. Os valores eram questionados no dia a dia. Para quebrar as estruturas, era bom ser radical. Era bom protestar. A repressão do governo militar dificultava a participação política e a vida cultural nas sociedades conseguia criar essas novas formas de expressão. As manifestações políticas começaram a mudar. Surgiu um outro jeito de protestar, criticar o autoritarismo da família, da escola e da universidade. Criticava-se a repressão sexual e as normas institucionais. A liberdade do indivíduo era a grande causa. Essa era uma outra maneira de fazer política. Um outro jeito de participar. Por 21 anos, os militares estiveram no controle direto da política nacional. O Brasil de 1985 era muito diferente do de 1964. É verdade que houve um significativo desenvolvimento da infraestrutura econômica nacional, fato sempre destacado pelos defensores do regime militar. No entanto, a economia brasileira de 1985 apresentava problemas graves. Após 2 décadas de distribuição de renda no país, havia piorado, aumentado o fosso entre os mais ricos e os mais pobres. Além disso, o país chegou ao final do regime militar com uma inflação em alta, aumento de desemprego e uma dívida externa recorde. Pense nisso. Por hoje é só. E amanhã nós vamos falar sobre a redemocratização, que será o último capítulo desta série. Sobre o Brasil contemporâneo, a lição que todo político deveria saber. Deixa aqui a sua opinião. Assine o nosso canal. Aperte aí no coraçãozinho e recomende a um amigo. E se esse seu amigo for um político, um prefeito, um vereador, melhor ainda. Porque a mim me parece que muita gente não gosta de história. Você não pode viver sem saber a sua própria história. A história da sua família, a história dos seus amigos, a história da sua cidade, a história do seu município. Essa história é que nos faz refletir para um dia melhor, para uma manhã melhor. Uma manhã que chega, uma hora que chega. Um país que necessita de pessoas que pensem, que se articulem, que protestem, mas que protestem com delicadeza. Não vamos jogar pau e pedra e quebrar vidros de instituições públicas ou particulares, porque isso é uma selvageria, é uma barbárie, é uma ignorância sem par. Vamos usar a nossa voz, vamos usar o nosso pensamento, vamos usar a nossa cultura, o nosso conhecimento, vamos chegar e vamos contribuir para construir e não para derrubar. Não para derrubar pontes. Como é que você sai no meio da rua,
e invade um espaço cultural, jogando pedra e quer. Rapaz, o que isso aí vai trazer? Me diga aí, por caridade, o que isso vai trazer de benefício e para os seus, para o seu grupo, para o seu entorno. Pô, que tipo de merda é essa? Aí eu começo a ficar indignado com esse tipo de manifestação. Use a inteligência. Escreva um poema. Escreva um livro. Grave um vídeo. Se expresse. Se comunique com o mundo. Seja você livre para voar. Eu sou o Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Muitíssimo obrigado por me acompanhar diariamente aqui nesse espaço.